Olá, tudo bem? Aqui é Rodrigo Tonietti do canal OCBem e hoje nós vamos falar de um assunto que as pessoas muito nos perguntam sobre o que eu preciso fazer para ser médium ou quais são os 3 passos que eu preciso seguir. Nós vamos falar sobre esses 3 passos para se tornar um médium efetivo numa casa espírita qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Mas para que nós possamos falar desses 3 passos indispensáveis para você se tornar um médium efetivo e cumprir sua tarefa na casa espírita, antes disso nós precisamos estabelecer um conceito importante para que nós possamos compreender o próximo passo, que é o seguinte: o que é ser médium? O que é um médium? Então, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, deixa muito claro que médium é qualquer pessoa que sente, num grau qualquer, a percepção de um espírito. Pode ser um arrepio, pode ser uma sensibilidade, pode ser um pensamento. Então você vai dizer assim: poxa, mas qualquer uma dessas situações eu já tive. Muito bem. Então por isso que na doutrina espírita qualquer pessoa é médium, né? No sentido mais rudimentar do termo, todas as pessoas são médiums. Todas as pessoas são médiums. Então você é um médium que está nos escutando, né? Os seus parentes, todas as pessoas são médiums. Todas as pessoas sentem num grau qualquer a presença dos espíritos. Entretanto, Allan Kardec também, lá no próprio Livro dos Médiuns, que foi ditado no ano de 1861, coloca também que médium, no sentido mais prático do termo, é aquela pessoa que tem a mediunidade acentuada, a mediunidade já estabelecida, né, que ele normalmente vai usar o termo médium dentro da doutrina espírita para aquela pessoa que realmente já tem uma percepção clara dos espíritos. Então é sobre isso que nós vamos falar. Quais são os 3 passos que você precisa seguir para se tornar um médium nesse sentido prático do termo, numa casa espírita. E para que nós possamos falar do primeiro passo, primeiro eu preciso dizer o seguinte para você: que qualquer pessoa pode se tornar esse médium participante da casa espírita. Qualquer pessoa. Não existe nenhuma, vamos dizer assim, qualquer situação que iniba a pessoa de cara de ela se tornar um médium na casa espírita. Então qualquer pessoa pode, se ela seguir esses 3 passos, nós vamos dizer agora, se tornar um médium na casa espírita. Tá bem? Vamos lá. Primeiro passo. O primeiro passo para que você possa se tornar um médium efetivo numa casa espírita é você estudar a doutrina espírita. Então, como qualquer campo de trabalho, para que você possa atuar naquele campo de trabalho, faça necessário que você estude o que você vai fazer. Então, se você vai se tornar, por exemplo, um professor de biologia, lógico que você vai ter que estudar biologia. Se você vai se tornar um engenheiro, você tem que estudar engenharia. Se você se tornar, que quer atuar como um torneiro mecânico, você vai ter que estudar sobre a mecânica, sobre torno. Se você quer, ser um cozinheiro, você tem que estudar sobre receitas, sobre os condimentos, sobre os alimentos. Então, qualquer setor de trabalho, você precisa estudar aquilo que você vai fazer. Então, na doutrina espírita e na mediunidade, é exatamente a mesma coisa. Então, o primeiro passo que você deve seguir é estudar sistematicamente a doutrina espírita. Tá? Então, você vai procurar uma casa espírita séria e vai estudar sistematicamente. Não é reunião pública de vez em quando. É estudar sistematicamente a doutrina espírita. Por quê? Porque se você começar a mediunidade, exercitar a mediunidade sem o estudo, você, por falta de discernimento, estará vulnerável à presença e à influência dos espíritos obsessores, os espíritos inferiores. E a maior dificuldade do médium, segundo Allan Kardec, no próprio Livro dos Médiuns, é justamente essa, a obsessão. Então, se você não tem conhecimento, aquela pessoa que não tem conhecimento, ela fica joguete, ela fica à mercê das pessoas que sabem mais. Então isso acontece no mundo espiritual da mesma forma. Então você tem que estudar para você saber o que você está fazendo, para que você não possa ser iludido, para que você não possa ser enganado por encarnados, ditos vivos, ou por desencarnados. Bom, dito isso, você adentrou no estudo sistematizado da casa espírita. O próximo passo que é muito importante você seguir é você, de alguma forma, se vincular a algum trabalho de assistência social, de caridade ao próximo, de maneira sistemática. E esse é um ponto que pega muitas vezes, porque às vezes a pessoa ela já quer exercitar a mediunidade, mas ela não quer se dedicar ao próximo, à caridade.
E por que que o médium ele é vital que ele faça a caridade? Porque, segundo os espíritos, a caridade é o que previne o médium de ele se tornar vulnerável à influência espiritual inferior. Por duas questões. Segundo João Cleófas, no livro Intercâmbio Mediúnico, psicografia de Divaldo Franco, ele coloca lá que o médium que pratica caridade sistematicamente, ele promove a educação dos seus sentimentos e, ao mesmo tempo, também que ele se torna um exemplo moral. Exemplo moral para quem? Ora, para os espíritos com os quais você lidará. Se você acha que você vai, atuando numa casa espírita, você vai se dirigir a um determinado trabalho de desobsessão e vai falar com um determinado espírito que você vai atender, que você vai esclarecer, que você vai querer ajudar. Você vai falar assim, não, meu amigo, você tem que ajudar, você tem que parar de fazer as coisas erradas, você tem que ajudar o próximo. Aí o cara vai falar assim para você, o espírito, muito bem, bonitão, você está falando isso para mim, você faz o quê? Aí você vai falar o quê para ele? Não vai falar nada, porque você não faz nada, né? Então, ou senão você vai dar uma palestra, uma orientação para uma pessoa que está passando por problemas, uma pessoa encarnada que está passando por problemas. Aí você fala, não, meu amigo, mas você tem que procurar educar os seus sentimentos, você tem que ajudar o próximo, você tem que procurar ser uma pessoa que faz a caridade, tal, aquele discurso que a gente está cansado de escutar. Aí a pessoa fala assim, nossa, muito obrigado. Aí vai terminar a entrevista, a pessoa vai embora e você vai ficar pensando assim, puxa, mas nem eu mesmo faço isso. Certo? Então qual é a autoridade moral que você tem de você orientar a melhoria do próximo, seja ele encarnado ou desencarnado, se nem mesmo você assim o faz? Então, Eurípides Barçanufo, segundo a Corina Novellino, no livro Eurípides, Homem à Missão, estabelecia que lá, Eurípides Barçanufo, um grande espírito que passou pela Terra, lá em Sacramento, Minas Gerais, estabelecia para o seu médium passista na casa espírita que ele tinha que praticar a caridade como premissa, como princípio básico, para que ele pudesse atuar na mediunidade. E também João Cleófas, no livro Intercâmbio Mediúnico, coloca que é fundamental que o médium desenvolva a elevação dos seus sentimentos através da prática da caridade. E também André Luiz, no livro Conduta Espírita, estabelece que todo espírita que leve a doutrina espírita a sério deve se dedicar ao auxílio ao próximo, uma vez por semana. E quando fala auxílio próximo, André Luiz está dizendo servir sopa, atuar na evangelização infantil, ajudar o jovem, fazer um trabalho de assistência social. Não é ajudar o próximo, eu dou uma palestra no centro, eu dou conselho para minha mãe. Isso não é isso que eles estão se referindo. Eles estão falando de ajudar sistematicamente um trabalho ao próximo. Tá bom? Então é o segundo passo. É você se dedicar a auxiliar ao próximo de maneira sistematizada. O terceiro passo é você, efetivamente, uma vez que você está estudando sistematicamente e praticando a caridade, você está tendo conhecimento intelectual sobre a doutrina espírita e também desenvolvendo a parte moral. Aí sim você está pronto para educar a sua mediunidade, ou desenvolver a sua mediunidade. Então, qual é o objetivo desse terceiro passo? Você sair de uma condição de médium facultativo, ou seja, aquele médium que não tem controle, que não tem noção, para um médium voluntário, aquele que controla a situação. Tá bem? Após você adentrar o desenvolvimento mediúnico, o que você vai fazer? Você vai praticar a mediunidade socorrista, segundo nos lembra Eurípides Barçanufo no livro Terapêutica de Emergência. O que é a mediunidade socorrista? A mediunidade é você ajudar o próximo. Não existe outro objetivo na mediunidade senão ajudar o próximo de graça. Dando de graça o que de graça recebemos. Como ajudar o próximo na mediunidade? Através de você ser um passista na casa espírita, você atuando num trabalho de desobsessão, como um médium, você trabalhando na triagem, no atendimento fraterno, orientando uma pessoa, você esclarecendo a pessoa, você trabalhando numa atividade de vibração, de oração, tudo isso é mediunidade socorrista. Tá bem? Então são maneiras que você tem de colocar em prática a sua mediunidade. E aí sim você está pronto, já atuando na mediunidade. Então esses são os 3 passos. Em resumo, o primeiro passo, você adentrar de maneira séria um estudo sistematizado para saber o que você está fazendo. O segundo passo é você procurar atuar de maneira de caridade, sistematicamente, procurando desenvolver os seus sentimentos e desenvolvendo a autoridade também moral para você poder auxiliar melhor. Em terceiro ponto, você aí sim
desenvolver e educar sua mediunidade através de uma sistemática. Tudo isso nós temos aqui em nossa Casa Espírita Bezerra de Menezes, aqui em Joinville. Se você quiser se tornar um médium, você que está nos escutando, a mensagem é: você pode. Você pode. Né? Não tem problema nenhum. O único critério é que você tenha 14 anos ou mais. Essa é a única recomendação de Allan Kardec. Caso contrário, se você for uma criança, um jovem ainda, pré-adolescência, ainda tem um tempo ainda para que você possa iniciar esse trabalho todo. Mas se for caso contrário, se tiver 14 anos ou mais, você pode já adentrar nossa instituição para se tornar um médium. Tá bom? Seja qual for a sua religião, seja qual for a sua situação. Então, essa é a mensagem, esse é o vídeo. Foi um pouquinho mais comprido do que nós gostaríamos, mas é porque nós frisamos aspectos importantíssimos. Então, os 3 passos para você se tornar um médium. Então, muito obrigado pela oportunidade. Até o próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.